Glória a Deus. Glória a Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2. Vamos começar a leitura do verso 12. Primeiro Samuel, capítulo 2. Vamos iniciar a leitura no versículo 12 em diante. Amém, amados? Glória a Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era de que, oferecendo algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá-me essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queima-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar o vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisai os pés aos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, por que honras teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei,
porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, e há tempo como o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ófine e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará diante de mim o meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata, um bocado de pão? Dirá: rogo-te que me admitas a alguns dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Na verdade, queridos, quando nós meditamos sobre esta passagem bíblica, ela nos comove, porque nós não imaginamos que algo pudesse acontecer como aconteceu, descrita por Deus. O homem de Deus trouxe este recado a Eli. Mas nós constatamos isso, e isso nos choca. Mas nós precisamos passar isso para a nossa realidade, para a igreja do Senhor hoje, para que a gente possa analisar como estamos vivendo diante da casa de Deus, como sacerdotes do Senhor. Amém? Eu quero falar sobre o desejo de Deus por pessoas extraordinárias. O desejo de Deus por pessoas extraordinárias. Ser uma pessoa normal já é uma bênção, não é, amados? Você já agradece a Deus quando você levanta e você sabe que você é uma pessoa normal? Você não louva a Deus, não agradece a Deus, não glorifica o nome do Senhor, dizendo: obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem me concedido? Nós não fazemos isso todo dia? Se não fazemos, deveríamos fazer. Agora, quem dera ser, além de normal, uma pessoa extraordinária? Posso ouvir um amém? Amém. Então, você sai do normal para ser algo extraordinário. Quer dizer, você saiu daquilo que é o normal, você se torna uma pessoa extra. Agora, ser uma pessoa extraordinária nas mãos de Deus é bênção, amados. Amém? Amém. Então observa como Deus nos trata, como Deus nos requisita, ou Ele nos prepara. Não há como nós fugirmos da presença de Deus. Mas nós podemos ter muito mais de Deus. Nós não podemos viver de migalhas. Mas às vezes nós perguntamos: o que eu faço para ser uma pessoa extraordinária? Quais são os requisitos para me tornar uma pessoa extraordinária? O que eu preciso fazer para me habilitar a essa classe tão especial de Deus? O que eu preciso fazer? Nada. Mas como, pastor? Então, como é que eu me enquadro dentro dessa classe? Simplesmente estar no centro da vontade de Deus. Por que só um amém? Amém? Estar no centro da vontade de Deus. Este é o objetivo da tua vida. Deus te chamou simples e puramente para que você esteja no centro da vontade dele. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós nos tornamos uma pessoa.
Quando nós vamos no encontro por Deus, nós falamos o seguinte: o encontro com Deus é... Quando estamos no centro da vontade de Deus, nós nos tornamos uma pessoa extraordinária. Amém. Diga assim, ó, eu sou extraordinário. Glória a Deus. O que o Senhor precisa é justamente isso. Agora, qualquer pessoa pode ser uma pessoa extraordinária? Não. Sim. Uma criança pode ser uma pessoa extraordinária? Sim. O que a criança precisa? Ela precisa aprender. Se ela aprender a respeito de Deus, se ela aprender a ter o temor de Deus, e ela se achar no centro da vontade de Deus, esse menino, essa menina, não importando a idade, ela fará prodígios nas mãos do Senhor, porque ela se torna uma pessoa extraordinária. Então nós não podemos de forma alguma viver dentro da igreja como uma pessoa normal, quer dizer, um crente normal. Qual é o crente normal? Aquele que diz, eu sou salvo. O que mais? Ele já colocou um ponto final. Ele diz, eu sou salvo, ponto final. Não, amados. Existe vírgula, ponto e vírgula. Por quê? Porque continua. A nossa vida continua. Agora há pouco, o pastor Marcos estava dizendo de que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então isso quer dizer que nós somos sacerdotes. Amém? Então diga assim, olha, eu sou sacerdote. Então se nós somos sacerdotes, nós temos que falar como sacerdotes. Amém? Então vamos conversar nessa noite como sacerdotes. De um sacerdote para outro sacerdote. Então olha para quem está ao seu lado e fala, vamos falar hoje de nós. Fala assim, de nós. Amém? Glória a Deus. Você quer que Deus tenha uma visão para Fernandópolis? Crê? Coisa grande? Poderosa? Extraordinária? E como é que nós descobrimos tudo isso? Como é que eu sei que Deus tem algo extraordinário para Fernandópolis? Estando no centro da vontade de Deus. Você percebe que tudo gira em torno de Deus? Ó, faz assim, ó. Aí fala, obrigado, Deus. Tudo gira. Então, Deus está no centro da sua própria vontade. E o que Ele está fazendo? Ele está regimentando pessoas como nós, para estarmos com Ele no centro da sua vontade. Então, se estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos descobrir o que Deus tem para Fernandópolis. E se Deus tem algo extraordinário para Fernandópolis, Ele não pode conquistar Fernandópolis com pessoas normais. O que é que Deus precisa para conquistar de maneira extraordinária Fernandópolis? De pessoas? Então diga assim, eu estou aqui. Eu vi meia dúzia de mãos só, amados. Vamos começar de novo. Deus, para conquistar de maneira extraordinária Fernandópolis, Ele precisa de pessoas. Então diga, Senhor, eu estou aqui. Amém. Glória a Deus, amado. Se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, nós estamos fora. E fora nós não conseguimos nada. Não vamos conseguir nada. Agora, se a nossa visão for uma visão limitada, curta, nós corremos o risco de não alcançarmos a visão de Deus. Pastor, como isso? Como é que nós podemos ficar fora da visão? Nós temos que ter a mesma visão de Deus. A comunidade, Deus deu uma visão para a comunidade, para ela ganhar Fernandópolis para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Há 4 anos atrás, nós começamos em 6. Agora eu faço um exercício. Fica de pé e olha para trás. Vai.
Quem estiver lá da metade, olha para frente, da metade, olha para trás. Vamos lá, de pé, todo mundo, dá uma olhadinha. 4 anos, multiplicou ou não multiplicou? Amém. Pode sentar. Então eu pergunto, qual é a vontade de Deus para Fernandópolis? Que ela seja ganha para o Senhor Jesus. Então, se nós olharmos lá fora para Fernandópolis, nós vamos constatar isso. Nós somos apenas uma pequena parcela. E existe muita coisa ainda a ser conquistada, e Deus precisa de pessoas extraordinárias para atingir aquelas vidas que estão ali. Agora, nós só vamos atingir aquelas vidas que estão ali se nós realmente estivermos no centro da vontade de Deus e nós permanecermos como pessoas extraordinárias. Agora, como sacerdotes, se nós somos o templo do Espírito Santo, existem algumas coisas fundamentais para sermos extraordinários. Então, se eu sou sacerdote, eu tenho que cuidar da minha vida pessoal. Você, como sacerdote, você tem que cuidar da sua vida pessoal. Repita assim comigo, olha, como sacerdote, eu preciso cuidar da minha vida pessoal. Cuidado da vida pessoal é importante? É. O asseio, certo? O asseio pessoal, ele é importante? Se você encontra uma pessoa bem asseada, você tem prazer em permanecer. Se você encontra uma pessoa que não está bem asseada, você despede logo e dá no pé. Certo? Encurta a conversa, diminui o assunto, dá uma desculpa e cai fora. Então, amados, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Isso não é o pastor que cuida, não. Quem cuida da sua vida espiritual é você. Diga para quem está ao seu lado, diga assim, olha, quem cuida da tua vida espiritual é você. Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Ninguém consegue permanecer no centro da vontade de Deus se tiver uma vida espiritual bagunçada. Ninguém consegue ser extraordinário com uma vida em desacordo à vontade de Deus. Então, antes de ser sacerdote, eu tenho que ser sacerdote. Antes de exercer o sacerdócio, eu tenho que ser sacerdote. Cuidar das mínimas coisas. Cuidar das minúcias que diz respeito às coisas de Deus. Nós não vamos ter de novo, como diz o texto, um homem de Deus te procurando e dizendo a você, olha, você vai morrer, tua casa vai ser destruída, tua descendência toda será eliminada pela falha tua. Isso não vai acontecer, não. Hoje o Espírito Santo que habita no teu coração comunica com você todo dia, todo momento, toda hora, todo instante. E ele diz para você, olha aí, não, não, sim, sim. Então nós temos que ter essa sensibilidade como sacerdote. Eu preciso cuidar da minha vida pessoal primeiro. Pastor, não leu agora a respeito do dízimo? Você observa, alguém te procurou e disse assim, eu quero ver o teu ilerite, eu quero ver a tua conta no banco, eu quero ver quanto você ganha, e para que você possa participar dessa comunidade, para que você possa entrar aqui. Alguém fez isso? Não. Por quê, queridos? Porque nós cremos que você é o sacerdote sobre a tua renda. Você é o sacerdote. Nós precisamos ser sacerdote da nossa casa. Precisamos ser sacerdotes sobre os nossos filhos.
Lembra que eu disse, uma criança pequenininha, quando ela aprende qual é a vontade de Deus e ela se coloca no centro da vontade de Deus, essa menina e esse menino, não importando a idade, ele vai realizar proezas, amados. Coisas extraordinárias vão acontecer através da vida dele. Mas cabe a nós ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, para que quando eles forem adultos, eles não apenas se desviem do caminho do Senhor, mas eles se tornem sacerdotes não só sobre ele mesmo, mas sobre pessoas, sobre a sua família. Porque, queridos, se nós queremos ganhar Fernandópolis para o Senhor Jesus, nós precisamos deixar sobre Fernandópolis uma herança. Não pensa você que quando você morre acaba tudo, o teu nome ficou. Muitos hoje são conhecidos pelos nossos antepassados. Muitos são conhecidos como filho do fulano, da ciclano, como neto do Beltrano, ou faz uma relação de parentesco com alguém que já foi. Nós precisamos deixar essa herança, amados. Fernandópolis vai precisar conhecer pessoas no futuro que serão rastro teu. Ele dizia, olha, o avô dele passou por aqui, a coisa tremia, mas quando o pai dele passou por aqui, pegava fogo, e agora quando ele passa, incendeia tudo. Nós não podemos deixar uma herança que nós apagamos tudo. Olha, o pai dele, o avô dele era um bombeiro, onde tinha fogo ele apagava, onde tinha incêndio ele acabava com tudo. Não, mas não é essa herança que nós deixamos. Nós precisamos deixar uma herança com uma pessoa centrada em Deus, sabendo, conhecendo e tendo a determinação de que vou cumprir o propósito de Deus sobre a minha vida. Aí você diz, pastor, isso é difícil. Se fosse difícil, o Senhor não iria nos convocar. E se o Senhor te chamou, é porque Ele vê em você condições de ser um homem e uma mulher de Deus aqui em Fernandópolis. Mas não só cuidando da minha vida como sacerdote, da minha casa, mas eu preciso cuidar da casa de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4, ele diz, aquele que não governa bem a sua própria casa, não pode governar a casa de Deus. E ele diz que aquele que era chamado, uma das primeiras qualificações que ele tinha, é que ele criasse os filhos sob a disciplina do Senhor. Não é acorrentar, queridos, não é amarrar, não, é viver o normal, o natural com os filhos, para que eles aprendam como se deve ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, se nós não seguirmos esses passos, nós podemos fazer barulho na igreja, mas não vamos sair disso. Fernandópolis não vai ser ganho pelo barulho. Se Fernandópolis fosse ganho pelo barulho, nós estaríamos aqui nessa avenida, eu tenho de vez em quando saber onde eu estou me localizando, mas aquela avenida da entrada, numa sexta-feira à noite, aquele barulho ensurdecedor ali, cada 10 metros tem um carro com som todo volume, e cada um com música diferente. E todo mundo acha o seguinte, que está entendendo alguma coisa. Eles não estão nem aí, mas eles querem é barulho. Então, se fosse por barulho, Fernandópolis começaria a ser conquistado por ali. Não. Nós temos que começar a conquistar Fernandópolis através da nossa vida pessoal, através da nossa vida íntima com Deus, cuidando da nossa casa, cuidando da casa de Deus. E nós olhamos então para dois homens importantes dessa história. Fernandópolis é administrado como um todo
através de várias áreas, cada área cuidando de Fernandópolis. Então existe o legislativo, né, Câmara Municipal, que fazem suas leis, o executivo através da prefeitura e o prefeito colocando em prática, e o judiciário cuidando desta área do bem-estar e a proteção da população, e o Brasil todo, o mundo todo está sujeito a essas leis. E quando nós olhamos para o mundo todo, nós olhamos uma mil maravilhas. Concordam comigo? Vocês acham que Fernandópolis está a mil maravilhas? Eu quero excluir aqui todas essas áreas que eu disse. O legislativo, o executivo, o judiciário. Tira isso fora. Fernandópolis está a mil maravilhas? Não. O que Fernandópolis está precisando? O que Fernandópolis está precisando? Então você poderia dizer assim, bom, Deus pode, né, descer aqui e resolver tudo. E Ele não vai fazer isso. Não vai, Ele te chamou para você fazer isso. Então Deus tem algo extraordinário sobre essa cidade na área espiritual. Diga assim comigo, olha, o problema de Fernandópolis é espiritual. E como se resolvem problemas espirituais? Espiritualmente falando. Deus já deixou homens para cuidar das áreas, amados. E chamou a igreja para cuidar de uma área. Qual é a área que o Senhor chamou para a igreja cuidar? Da área espiritual. Qual é a maior enfermidade da nossa cidade? Você viu? Agora eu posso dizer da nossa cidade, hein? Então, qual é o problema maior da nossa cidade? Ela é o quê? Existem os problemas administrativos, existe, todo lugar tem, mas o maior problema dessa cidade é um problema espiritual. E Deus te chama para que você cuide do problema espiritual. E aí você diz para o Senhor, amém, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. E o Senhor disse assim para você, você é sacerdote de você mesmo? Ele disse, não, mas Senhor, vamos lá, vamos pular essa parte. Ele disse, você é sacerdote da tua casa? Ele disse, não, lá tem algumas coisinhas que se acertar. E quantos anos está para acertar? Uns 20 anos e a gente não consegue. Mas Senhor, a gente vai, vamos pular essa parte também. Qual é a outra parte? Você tem cuidado da casa do Senhor. Ó, Senhor, não tem entrosado ainda, mas eu estou chegando na comunidade e pula essa parte também. O que resta? O Senhor diz, não resta mais nada para você. Vamos pular essa parte também. Não, mas não adianta nós queremos comer fase, né? Eu gosto dessa expressão do pastor Marcos, aqui ninguém come fase. Come lanche, pizza, né, pastor Renato? Mas não come fase. Então nós temos, queridos, que cuidar de partes importantes, porque se nós precisamos disso, o Senhor nos capacitou para isso, então nós temos que começar a entender o que Deus está querendo da minha vida e da tua vida aqui nessa cidade. No Velho Testamento, o sacerdócio era diferente. Você vai dizer assim, eu gostaria de voltar para lá então. Não tem, queridos, a igreja aqui não faz regressão. Então você esquece que você está no Novo Testamento, no ano 2012, no dia 30 de setembro, sob a tutela da comunidade de Fernandópolis, e é aqui que a coisa vai pegar. Então, lá no Velho Testamento, quando o povo entrou para tomar posse da terra prometida, então eles, das 12 tribos, ele disse, 11 tribos vão cuidar da guerra, da posse da terra, e uma tribo iria cuidar do quê? Da parte espiritual. Não podia ser diferente, amados? 11 cuidando da parte espiritual e uma só cuidando da parte da guerra. Quando eles foram entrar em Canaã, os espias estão lembrados lá, disseram, olha, os homens são armados, gente. São armados até o dente, são gigantes, são homens preparados para a guerra. E o Senhor disse, então 11 tribos vai lutar, e esta vai cuidar da parte espiritual.
tinha um cunho de experiência da maneira centrada como Deus trabalha. Deus estava dizendo para aquelas tribos: vocês guerreiam, mas não esqueçam de mim. Hoje, o Senhor está dizendo para nós: vocês trabalham, mas não esqueçam de mim. Vocês vivam a vida de vocês, familiarmente falando, mas não esqueçam de mim. Vocês fazem os seus negócios, mas não esqueçam de mim. A essa tribo, a tribo de Levi, ele diz: vocês não vão se sujar com sangue, não vão guerrear. Vocês vão viver de uma maneira especial, de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural. E Deus deixou estabelecido como é que aquela tribo deveria viver da presença de Deus. Nós caminhamos com o tempo e chegamos aqui com o sacerdote Eli. Eli não era qualquer um, não, amados. Por 40 anos ele foi juiz e sacerdote sobre o povo de Israel. Mas chegou um determinado momento que Eli perdeu a noção da visão de Deus, tanto para ele quanto para o povo. Chegou um momento em que Eli não tinha mais condições de governar. Pelo texto que nós lemos, quando ia se fazer o sacrifício, os filhos escolhiam, por exemplo, a picanha, o filé mignon, a alcatra. A costela era para Deus, o pescoço era para Deus. E eu pergunto, querido, o povo sabia o que eles faziam de errado? Sabiam. Eli sabia o que eles faziam de errado? Sabia. Eli falava com os filhos a esse respeito? Falava. Ele falava com os filhos: filhos, eu estou ouvindo coisas a vosso respeito. Filhos, o povo tem falado como vocês têm agido de maneira errada. Filhos, falava. Ele tinha consciência. Ele falava com os filhos. Ele sabia do que os filhos faziam, mas ele concordava. Talvez a esperança de Eli é que ele morresse tão logo e não pudesse ver o que Deus faria com os seus filhos. Mas nós não podemos viver esperando morrer rapidamente para que Deus conserte a nossa casa, para que Deus conserte a nossa família, para que Deus conserte os nossos negócios. Não, amados, nós temos que colocar a nossa casa em ordem, a nossa família em ordem, os nossos filhos em ordem, os nossos negócios em ordem, a nossa vida espiritual em ordem. Deus não vai passar o cajado enquanto nós não colocarmos isso em ordem. E se Ele passar o cajado, amados, se Ele realmente tirar isso, nós vamos sofrer sérias consequências, como Eli e todo o seu povo sofreu. Aliás, e toda a sua família sofreu. E a palavra de Deus diz que um dia chegou um homem de Deus. Ele não é mencionado pelo nome, simplesmente consta assim: um homem de Deus, e trouxe uma palavra direta de Deus para Eli. Essa palavra do homem de Deus foi uma nova chance? Não. Deus disse assim: eu me aborreci. E quando Deus diz que Ele se aborrece, Ele se aborrece. Querido, não caia nessa. Se Deus se aborrecer com a tua vida, você está frito. Deus não se zomba. Então Eli não estava preocupado até o homem de Deus chegar. E eu pergunto, querido, mesmo o homem de Deus chegando, trazendo aquela palavra dura para Eli, qual foi a atitude de Eli? A mesma que ele tinha antes.
pastor, o senhor tem que ser mais duro. Querido, não adianta. O homem de Deus veio, trouxe uma palavra direta, ele não teve nenhuma reação para dizer, não é assim, é assado. Mas também não mudou uma vírgula do seu procedimento. E Deus disse, os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia, para que você entenda que sou eu. E ele disse, toda a sua família, toda a sua descendência vai morrer jovem. Não vai existir nenhum moço na tua descendência. E eu vou substituir o teu sacerdócio. Queridos, não ouça isso de Deus. Não queira ouvir isso de Deus. Deus chegar para vocês e dizer, eu vou te substituir. E nós vemos pela narrativa bíblica que Ófni e Finéias morreram no mesmo momento. Quando a notícia chegou para Eli, ele tombou, na cadeira e caiu morto também. Mas se nós voltarmos um pouquinho no texto bíblico, nós vamos ver que o rei Saul ele não ficou muito agradado, muito satisfeito com aquilo que estava acontecendo na casa dos profetas. E ele mandou que um dos seus soldados eliminassem todos os profetas. E ele entrou, matou 85 dos profetas. Entrou na cidade onde residia toda a descendência de Eli. E aí foram mortos velhos, foram mortos crianças, foram mortos mães. Todos foram eliminados. E a palavra de Deus diz que só um escapou com vida. Guarda bem esse nome, Abiatar. Abiatar, da descendência de Eli, escapou com vida. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que o rei Saul foi deposto, ele foi rejeitado por Deus, e Deus então chamou Davi para que Davi viesse a substituí-lo. E quando Saul morre, Davi então é ungido rei. E no dia desta coroação, vamos dizer assim, dessa honra, nós encontramos ali um outro tipo de sacerdócio presente naquele dia. Ali estava Zadok. Diga comigo, Zadok. Então, quando aconteceu tudo aquilo com a família de Eli, Zadok era apenas um menino. Mas quando Davi estava sendo coroado, ungido rei, ele já era um moço. E a Bíblia diz que ele era um dos valentes de Davi. E ali naquele momento, Davi convocou Zadok para que ele comandasse o retorno da arca do Senhor para Jerusalém. Era um novo tipo de sacerdócio. Quando Davi, já velho, Adonias, o seu filho, tentou dizer, olha, eu vou ser o rei. O herdeiro seria Salomão. Ele disse, não, mas eu vou ser o rei no lugar de Davi. Quem é que estava assessorando? Perdão, deixa eu só voltar a fita um pouquinho. Quando Zadok estava como sacerdote lá em Jerusalém, que foi constituído por Davi, e aí, galera de Jales? Abiatar se achegou a Zadok. Abiatar era descendente de Eli. Ele se achegou e ficou junto com Zadok. Quando Adonias se levantou, tentando usurpar o trono no lugar de Salomão, quem é que se ajuntou a Adonias? Abiatar. Queridos, observa como existia um caráter deformado na descendência de Eli.
As consequências da desobediência de Eli não ficou apenas nos seus filhos. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com as gerações que virão. Porque eles herdarão. E Abiatar, ele tinha o mesmo caráter deformado, ofuscado, uma visão embaraçada do que era Deus. Davi já havia dito que Deus estava suscitando Salomão para herdar o trono. Essa era a visão de Deus. Zadok entendeu perfeitamente que essa era a visão de Deus. Mas Abiatar não. Abiatar ainda permanecia nos passos de Eli, os seus filhos e toda a sua família. Quando Salomão é ungido rei, ele determina que Abiatar seja morto, para que não venha gerar uma nova geração de pessoas fora da visão de Deus. Então, quando nós olhamos para essa história, queridos, nós ficamos olhando para Zadok. O tempo passou, e muito tempo depois, Deus chama o profeta Ezequiel para proceder às reformas no templo, para proceder a um levantamento e colocar em prática novamente as coisas espirituais. E Deus diz a Ezequias, e Deus diz a Ezequias, eu quero como sacerdote a linhagem de quem? De Zadok. Eu quero a linhagem do caráter centrado de Zadok para ensinar o meu povo, para levar o meu povo a conhecer a minha vontade, para entender o que realmente eu quero como Deus para viver com o meu povo. Eu estou dizendo isso, queridos, porque nós temos um tempo muito curto. É só nós observarmos como as coisas estão acontecendo nesses últimos dias. E eu não sei quanto tempo nós vamos ter. Eu não sei se nós chegaremos em gerações de netos e bisnetos aqui. Mas eu creio, queridos, que nesses últimos dias nós precisamos cuidar dessas áreas importantes da nossa vida. E nós precisamos, como igreja, nos tornarmos pessoas extraordinárias. Pessoas de confiança. Nós precisamos, queridos, nessa cidade, sermos um chamariz. Quando alguém em Fernandópolis precisar de uma pessoa de confiança, eles precisam lembrar de um membro da comunidade Fernandópolis. Quando eles precisarem de alguém para ensiná-los a respeito das coisas espirituais, eles vão se lembrar de que existe uma comunidade que tem cuidado dessa área. Amém? Amém. Quando precisarem de alguém como exemplo de vida, nós seremos citados como exemplo de vida. Nós seremos citados como exemplo a serem seguidos. Fernandópolis precisa desejar seguir os nossos passos, acompanhar o nosso procedimento, ter em mente aquilo que nós defendemos como bandeira, as verdades do nosso Deus e não abrimos mão. É isso que Deus espera nesses últimos dias com pressa da minha vida e da tua vida. Deus suscitou o profeta Samuel e o levou para o convívio de Eli. E a palavra de Deus diz
que quando Deus chamou Eli pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, ele correu para o profeta dizendo: profeta, o senhor me chamou? Ele disse: não, vai dormir. Deus chamava Samuel, ele corria para o profeta: o senhor me chamou? Não, vai dormir. Mas a palavra de Deus diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apague. Queridos, depois que a lâmpada de Deus se apagar, o destino de Fernandópolis, das pessoas que vivem aqui, já está traçado. Então nós temos que fazer algo enquanto a lâmpada estiver acesa, enquanto Deus ainda estiver no centro da vontade e a igreja estiver no centro dessa vontade. Deus nunca mudou esse centro. Deus nunca mudou o rumo. Nós temos que nos enquadrar dentro daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós como igreja. Amém? Agora eu pergunto para você: Fernandópolis pode se considerar uma cidade progressista? Sim ou não? Sim. Há muito progresso aqui. Tem muita coisa que já foi conquistada por Fernandópolis? Sim. As pessoas, a população de Fernandópolis tem desfrutado de muita coisa que foi conquistado? Sim. Nós não estamos aqui desfrutando de tudo isso que já alguém conquistou alguma coisa para nós. Antigamente a cidade aqui era conhecida por... Como é que eram conhecidas as ruas aqui, pastor Marcos? Você que é daqui, nascido aqui. Boa resposta. Podia dormir sem essa, hein? Ó, agora eu não posso nem perguntar, porque agora ninguém vai ter coragem de responder. Mas interessante, querido, era Rua 4, Rua 8, Rua 7, Rua 6, não sei o que, não é verdade? Agora não. E eu pergunto, essas pessoas que têm os seus nomes nas ruas, eles fizeram alguma coisa para o benefício da cidade? Sim ou não? Sim. Eles são lembrados por algum benefício? Sim. Você viu o nome de algum pastor? Por que esse silêncio agora? Será que nós não fizemos nada por essa cidade? Percebe, queridos, que o problema dessa cidade não é administrativo. Administrativos eles resolvem. Eles colocam até nome de ruas nas cidades. Mas espiritualmente falando, nós não vemos nada aqui. Por que não temos aí na praça da Comunidade Evangélica Fernandópolis? Então o problema de Fernandópolis é? Para resolver problemas espirituais, o Senhor convocou pessoas? Como pessoa extraordinária, nós somos? Sacerdotes. Primeiro requisito para ser uma pessoa extraordinária é sacerdote. Eu tenho que exercitar o sacerdócio em mim mesmo. Não tem que ninguém ficar correndo atrás de mim, irmãos. Não tem ninguém que ficar me policiando. Eu sou o sacerdote da minha vida. Você crê que Deus estabeleceu uma visão para Fernandópolis? Mas se nós dermos mais atenção às pessoas do que a visão que Deus estabeleceu para Fernandópolis, nós vamos conseguir alguma coisa? Então, amados, quando nós excluímos o problema espiritual, nós podemos entender que lidamos com pessoas.
E aí então nós vivemos para agradar pessoas. Eli não foi chamado para agradar pessoas. Ele foi chamado para ser o sacerdote dele próprio, da sua casa e do povo. Então, se nós não tivermos uma visão clara, nós vamos começar a cuidar de pessoas. Já pensou, pastor Marcos, pastora Renata, cuidando de todo mundo? Eu disse isso hoje na classe. Nós estamos firmando os passos, e nós estamos dizendo isso. Para isso, vocês, líderes de células, foram chamados como pessoas. Líder de célula, vocês são pessoas. Vocês, líderes que vão multiplicar agora, o dia 11, vocês são pessoas? Nas suas células tem pessoas? Aqui na igreja tem pessoas? Então nós cuidamos da visão de Deus. Para cuidar da visão de Deus, não posso ser míope. Eu preciso ter a visão de Zadok e não a visão de Eli. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso. Meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem, totalmente teu. Tudo que sou, totalmente teu.